tarde e gostaria de cumprimentar todos. Gostaria de cumprimentar vocês com a paz do Senhor, uma boa tarde, e gostaria também de chamar a tua atenção, porque eu tenho ouvido, tenho visto e tenho assistido em algumas reportagens, algumas rádios e televisões, que nesses últimos dias, devido à pandemia, devido não somente à pandemia, mas devido à preocupação excessiva de alguns pais e mães em preocupações com relação ao sustento da sua casa, com relação ao seu trabalho, ao cumprimento das suas obrigações de casa, vem se esquecendo muitas vezes dos seus familiares, como pai, mãe, filhos. Esses dias atrás eu ouvi um relato, um pastor pregando, e nesse relato, a pregação, ele disse que havia um jovem, e esse jovem, ele acordava todo dia, 5 horas da manhã, levantava, despertava os seus pais, chamavam eles, abraçava, dizia que amava, e o pai, um pouquinho assim, antiquário, de uma certa forma ignorante, ele dizia que o filho estava mimado demais, e talvez por isso ficava desse jeito, até achando que o menino era meio afeminado por se comportar assim. E diz a história que um dia esse jovem não acordou no horário de costume e a sua família foi procurar saber o que tinha acontecido. Eu não vou contar exatamente da maneira ou forma que eu vi, mas apenas para vocês terem uma ideia do que está acontecendo no Brasil, e não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. E aquele pai, então, ele mandou a mãe, o irmão chamá-lo, e ele não atendeu. Então ele foi pessoalmente, começou a gritar, chamar, e o menino não levantou. E quando ele foi lá próximo, chacoalhou o menino, ele percebeu que algo estava errado, ele descobriu, e junto o menino estava abraçado a um bilhete. E no bilhete aquele menino relata que ele ouviu falar na igreja que Deus falava através de sonhos, através de revelações, e ele, acreditando, um dia ele teve um sonho, se não me falha a memória, foi um sonho, e no sonho Deus falou para ele que ele ia um dia morrer, que o seu tempo estava curto, mas não era para ele se preocupar, porque ele viria numa noite em que ele não ia sentir dor alguma. E aquele menino acreditou, e ele escreveu nesse bilhete: pai, mamãe, falou o nome do irmão: olha, se vocês encontrarem esse bilhete junto a mim, é sinal que eu não estou mais vivo. E nesse sonho, Deus falou para ele que a igreja, que a sua família, que as pessoas precisavam se despertar um pouquinho mais e falar de amor, abraçar mais, beijar mais, declarar mais o amor e praticar o amor. O que vem
as famílias deixando um pouquinho de lado. Talvez essa pandemia para alguns foi benefício, porque aproximou um pouquinho mais aqueles que estavam afastados. Mas para outros houve um distanciamento maior. Não sei qual é o seu caso, mas eu acredito que está na hora da gente ter um despertamento a esse respeito. Se aproximar mais dos filhos, né? Dos pais, dos irmãos, porque o tempo ele passa e nunca mais ele retorna, nunca mais ele volta. E dentro ainda desse contexto, havia um pai que ele tinha uma única filha e ele tratava a filha com muito carinho, com muito amor e tratava ela dessa forma, mas a conversa que ele tinha com ela era muito vaga, talvez não o suficiente. E quando um certo dia essa menina cresceu, começou a namorar, e esse homem, ele fez alguns questionamentos com relação ao namoro, mas deixou a menina namorar. Com o passar do tempo, aquela menina começou a ficar um pouquinho diferente. Mas o pai e a mãe não tiveram um tempo hábil para conversar com aquela menina e saber o que estava acontecendo, por que ela estava um pouquinho diferente. Mas eles preferiram deixar um pouquinho de lado. E um certo dia houve uma grande catástrofe, uma grande tristeza nessa família. A menina foi encontrada morta, enforcada, e o pai, desesperado, ele encontrou um bilhete também dizendo que a menina dizia: papai, me perdoa, mas eu fiquei grávida, não sabia como falar com o Senhor, eu sabia que o Senhor sempre fez o melhor por mim, que o Senhor sempre me amou, e eu pisei na bola. Aí não aguentou a pressão daqueles dias, acabou se suicidando. E aquele homem desesperado, ele chorava, gritava, e ele dizia assim: filhinha, não precisava ter feito isso, papai não ia brigar com você, papai não ia te bater, papai ia te ajudar. Só que já era tarde, quando ele decidiu falar para a menina que não ia brigar, que amava ela, para ela não se preocupar, que ele iria ajudar ela, já era tarde. E a gente parando um pouquinho para pensar, a gente percebe que nesses últimos tempos está faltando realmente um pouquinho de diálogo entre os pais. Eu não sei se você percebeu, as crianças de hoje, quando o pai descobre que está fumando maconha, já faz algum tempo. Quando os pais descobrem que está sendo mal criado na escola, já faz algum tempo. Quando esses relatos chegam para eles, porque os professores já não estão suportando mais. Quando chega relatos para a família, muitas vezes tarde demais. Eu lembro de um menino, uma história bem recente em São Paulo, entrou na escola armado junto com alguns colegas e deram alguns tiros, se envolveram num massacre aí em São Paulo, na Grande São Paulo,
E um dos pais afirmava categoricamente que não sabia do envolvimento dos filhos naquele tipo de coisa. O que eu quero chamar a tua atenção nesta hora não é com relação se você está falhando, se você está corrigindo, mas se você não está conseguindo conversar com seus filhos, você tem tentado, procure uma ajuda profissional, procure seu pastor, mas não deixe as coisas chegarem a esse ponto. Não deixe o seu filho precisar de uma casa de recuperação, não deixe sua filha cair na vida da prostituição, não deixe seu filho entrar numa situação que muitas vezes não tem volta. Ou talvez tenha até volta, mas cause muito sofrimento, tanto para ela, para ele, quanto para a família. Então, gostaria de chamar a sua atenção nesse sentido. Você orar, apenas orar, eu acredito que não vai funcionar. Talvez você esteja dizendo aí, me questionando, dizendo como que a oração tem poder? Tem sim. Só que a Bíblia diz que a fé, ela é morta se ela não tiver acompanhada de ação. E ação é você conversar, é você estar ao lado, você acompanhar, você saber o que está acontecendo na vida íntima, muitas vezes é necessário, do seu filho e da sua filha. E hoje, no mundo moderno, dos celulares, da internet, quantas coisas têm acontecido com os nossos jovens. Esses dias atrás eu vi uma reportagem de uma menina de apenas 12 anos. Estava há quase um ano conversando com um rapaz, é um fato conhecido, notório pelos noticiários, e esse rapaz chamou a menina, pagou a passagem dela, e ela do Paraná veio até São Paulo. Preste atenção, como que uma menina de 12 anos, os pais não conseguem conversar e saber com quem ela está conversando. Aí a gente que está do lado de fora, as pessoas que estão do lado de fora, podem até criticar a menina, dizendo que ela é mal criada, que a menina já tem idade para apanhar. Você percebe que não se trata de apanhar ou de ser mal criada muitas vezes. Às vezes o que está faltando é uma boa conversa. Talvez está faltando você dizer para ela, né, os pais dizerem para ela, às vezes uma palavra simples, que amava, que estava ali para cuidar dela. Só que só você dizer que ama seu filho, que está lá atento, que está em prontidão para olhar o celular, o computador, para acompanhar o que está acontecendo na internet, só isso não basta. Isso somente não basta. O que seria necessário? Seria necessário você acompanhar a vida ativa do seu filho. Eles já não são mais aquelas criancinhas que ficam na sala brincando. Eles não são mais aquelas criancinhas que vão até o quintal, brincam até cansar, voltam e dormem. Ficam na televisão assistindo desenho. Não, eles já começam a crescer e eles começam a ter necessidade de ter uma vida ativa. E essa necessidade começa a provocar o quê? Eles começam a ficar com vontade de sair, com vontade de na linguagem deles, curtir a vida, mas alguns deles sem experiência do mundo.
começam a ficar, na linguagem deles, com o saco cheio de ficar dentro de casa. Como aquela menina deixou na carta escrito, e que até havia falado para a mãe que um dia ia sair de casa. Então, o que está faltando, pai? O que está faltando, mãe? Atenção, conversa, e se precisar, leve essa criança ou esse adolescente até um profissional. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Outra coisa interessante é o acesso às drogas cada dia mais cedo. Então fique atento, abra teu olho. Amar não é apenas dar o alimento, ou uma boa escola, ou uma boa profissão. Amar é cuidar, é abraçar, é dizer que ama, mas é também ficar atento aos seus comportamentos. Até mais tarde, até outro dia, se Deus quiser, voltaremos a falar nesse mesmo assunto. Até lá, se Deus quiser.